Discriminação, preconceito, bullying e casos extremos de violência. De um lado, essas situações. De outro, crianças e adolescentes com orientação sexual que são diferentes de minorias ou daquilo que a sociedade impõe como correto. Assunto seríssimo, que demorou, mas a gente trouxe para esse episódio do Mães de Jundiaí, certo? Certíssimo. Precisamos falar sobre? A gente estava conversando bastante, né, Marcinha, sobre esse tema que ela trouxe para mim. E é um tema que eu não vejo muito no Mães de Jundiaí, infelizmente, porque é um tema que eu acho que a gente precisa conversar com a família, com os pais. A minha geração de mãe hoje, né, ela já vem com uma cabeça que tá lá e cá, né? Fica bem no meio do caminho. Então, eu acho que a gente precisa conversar sobre isso. E trouxemos aqui a pessoa certa. A pessoa certa. E é ela, Kelly Galbieri, assessora de política para a diversidade sexual. Falei correto? Isso mesmo. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero agradecer. Nós queremos agradecer a sua presença aqui. É de suma importância para falar sobre esse assunto. Não poderíamos trazer qualquer pessoa para falar sobre. E você, já vou começar logo de cara, né? Você é mãe de uma lésbica. Isso. Eu demorei para falar porque eu estou tentando usar os termos corretos. Me perdoe desde já se eu usar alguma terminologia que não é. Fique tranquila. Você vai me corrigindo. Como foi para você tudo isso? Qual que é o grande medo que uma mãe tem? Bom, primeiro eu quero agradecer muito, né, poder falar um pouquinho desse tema com vocês, porque a gente sabe que a gente vive não diria numa cidade, numa sociedade que ainda tem muito tabu sobre esse assunto. Só que é um assunto que tem se espalhado em todas as famílias e a gente fica meio perdido, né, em como acolher quando são filhos, sobrinhos, afilhados, enfim. Para mim foi muito difícil. Foi muito difícil porque, assim, eu era uma mulher viúva, né? Eu tinha 34 anos de idade quando fiquei viúva, com 2 filhas pequenas. E a minha mais velha era aquela revoltadinha, a bravinha, sabe? Eu acho que até pela homofobia interna que ela tinha. Ela sentia que aquilo estava errado. Ela não queria sentir atração por meninas. Ela queria ser igual a todo mundo. Então, ela estava sempre brava no quarto, aquelas coisas de adolescente. E fazia terapia por conta da morte do pai. E um dia a terapeuta me ligou e disse: olha, eu gostaria que você viesse até aqui, porque eu e a Giovana, sua filha, precisamos conversar com você. Nesse momento, a única coisa que eu pensava era se ela se envolveu com droga, se ela se envolveu com alguém errado, porque eu trabalhava em São Paulo, elas ficavam com a moça que trabalhava em casa. Então, assim, eu pensava em coisas Quantos graves. anos ela tinha, Kelly? 16 para 17 anos. Então, assim, a minha maior preocupação era essa, porque eu já tinha sido conselheira tutelar aqui na cidade por 7 anos e eu via que realmente os problemas familiares aconteciam quando a droga entrava na casa. Então, era meu grande medo. Então, fui lá para conversar com a terapeuta. E quando eu cheguei, a terapeuta falava: conta, Giovana. E a Giovana: não, conta você. Não, conta você. Não, conta você. E eu do lado, já estava me dando faniquito, né? E aí, em um momento, a Giovana pegou uma almofada, colocou na frente do rosto. E como ela sabe que eu não sei falar inglês, ela falou: mãe, I don't like boys. E aí eu falei: ai, meu Deus do céu. Essa parte eu entendi. Aí, mas eu não queria parecer preconceituosa perto da terapeuta, né? Bem coisa de geminiana, quer ser descolada, assim, né? Aí eu... tudo bem, filha, imagina, não se preocupa, eu quero que você seja feliz. Gente, eu queria que o mundo tivesse acabado. Porque, assim, como que eu ia olhar para os vizinhos? Como que eu ia falar para minha mãe? Como que eu ia falar para meu pai? Meu pai é italianão, preconceituoso, que faz a gente passar até vergonha com as coisas que fala, né? Os amigos, sabe? Aí você fica pensando onde foi que eu errei. Será que eu devia ter levado mais ela na igreja? Será que eu devia ter levado menos? Porque ela já tentou ser freira e eu não deixei. Será que é por isso, então, agora a rebeldia dela ela vai... Gente, você pensa um monte de idiotice. Ela me pediu para ser freira 2 anos antes. E eu falava: nossa, você não tem vocação nenhuma, né? Ela é artilheira de gol de cabeça na escola. Como é que você vai ser freira, né? Já tinha beijado meninos e tal. E, não passava pela minha cabeça. E aí eu voltei para casa, eu chorei a noite
toda. Eu falava, não é possível. E com ela mesmo, eu acho que eu fiquei sem tocar nesse assunto mais de ano. Para minha outra filha, eu nem contei. Porque para mim era uma vergonha, sabe? Foi muito difícil. Mas a gente chega naquela encruzilhada, né? Se eu não acolher, o mundo vai acolher, né? E quem é esse mundo? E se eu acolher, ela vai estar sempre perto de mim. E a minha filha é a coisa que eu mais amo nesse mundo. Eu sempre quis ela muito perto de mim. E aí eu fui procurar conhecer um pouquinho, né? Se ela fez a opção de ser lésbica, se ela nasceu lésbica, como foi para ela isso tudo. Então, fui procurar fazer pós-graduação em Direito Homoafetivo e Gênero. Você? Conhecer, assim, sobre a transexualidade, sobre uma criança intersexo, tudo. E aí acabei até assumindo esse cargo na prefeitura, né? Que já faz 7 anos que eu tô à frente dessa assessoria. E aí você percebe que não faz a menor diferença, sabe? Se ela gosta de menina ou se ela gosta de menino. Mas eu acho que é importantíssimo a gente falar que você passou pelo processo. Sim, Não é uma coisa que nasce, não. que vem, Não. beleza, vamos lá. Pra mãe também é um processo, né? Porque a gente cria muita expectativa quando a gente é mãe, né? E nós temos uma mentora, né, que em Jundiaí, a mulher que mais conhece de diversidade sexual, que é a Edith Modesto, ela fala, quando a criança está grávida, você pensa assim, ai, tomara que não venha com nenhum defeitinho físico, tomara que não tenha problema mental, Você nunca pensa sobre a sexualidade do seu filho. É menino ou é menina. Você não pensa, ai, vai nascer menino, mas e se for uma menina trans? Ai, e se ela gostar, e se esse menino gostar de outro menino? Não, nem passa isso pela sua cabeça. Você pensa em outras coisas. E aí você vai tocando a vida. Quando vem essa novidade, é uma novidade. É um choque. É um choque. E assim, outra coisa que ela fala sempre é que aquele que não passa por esse luto, entre aspas, não acolheu direito. Sabe? Fazer de conta que para você foi tudo bem, não foi. Porque nem a própria pessoa leva assim. Quando a pessoa se descobre LGBT, ela tenta de tudo para ser uma pessoa hétero, cisgênera, para não ter problema na sociedade, na escola, para arrumar emprego, para tudo. Então, ela também sofre sua homofobia internalizada. Como é que a mãe não vai sentir? Né? O Kelly, como é que está o trato, né, dessa criança ou desse adolescente com essa orientação sexual na sociedade? Porque uma coisa é o que a gente lê, outra coisa é o que a gente vê. Como é que está a situação de relatos até que chegam até você? Olha, a situação tem melhorado, não dá para dizer que não, né? Eu fiquei no Conselho Tutelar até 2016. Ali eu atendi muitos pais que foram deixar seus filhos no conselho porque eram gays, porque a menina gostava de menina, nem falava lésbica, porque era um termo que não se usava muito, né? Parecia feio, usava gay para menina, né? Mas hoje não, hoje elas se empoderaram e eu sou lésbica, o menino é gay. Mas tinha pais que deixava lá no conselho dizendo, olha, eu não levo para casa, eu não vou ter viado em casa. E aí a gente falava, mas é seu filho, o senhor não pode abandonar, senão a gente vai fazer boletim de ocorrência de abandono de incapaz. E ele dizia, ou você fica com esse menino, ou eu vou bater tanto nele que você vai ter que tirar de mim. Então, assim, eram situações graves, não que hoje não ocorra, né? Principalmente quando é uma menina trans. Então, pensa, nasceu menino, o pai tem aquele orgulho porque vai ser o pegador e tudo mais, e aí ele se vê como uma mulher e ainda às vezes vai namorar um menino, enfim. Esse pai muitas vezes põe para fora de casa. Muitas vezes. Então, assim, a gente acolhe. A cidade tem, né, enquanto menor de idade, os abrigos, né, as casas de acolhimento, que são junto, né, tanto faz se é uma criança trans, um adolescente gay, lésbica, enfim. Claro que tomando o devido cuidado, né, às vezes tem algum quarto que já é separado e tal, mas até para proteção deles, né, porque a gente sabe que o preconceito está em todo lugar. Mas a situação tem melhorado por quê? A nova geração, eles aceitam numa boa, sabe? Os jovens
Tanto faz se a minha amiga gosta de menina ou se ela gosta de menino, ela é minha amiga, ela está do meu lado quando eu preciso, ela está comigo para estudar, para passear, para tudo. Eles já não têm mais essa preocupação. E também a gente vê que eu, por exemplo, tenho 53 anos. Então, a minha geração aprendeu que a homossexualidade era doença, né? Então, hoje já se tem certeza que não, as novas gerações entendem que, viu, você nasce, ainda que você queira, ainda que eu queira olhar para uma mulher e sentir desejo, eu não vou conseguir, porque eu nasci sentindo desejo por homens. E minha filha não consegue sentir desejo por homens, não depende dela, né? Então, essa geração vem mais preparada para isso. Bom, isso daí na sociedade de um modo geral, né? Mas dentro de casa, eu digo, mas e fora, assim, na rua, ainda existem casos bem sérios de preconceito que chega à agressão física? Sim. A gente vê em qualquer lugar em Jundiaí, né? Principalmente as pessoas trans são chamadas pelo pronome errado propositalmente, né? Então, não vou nem dizer onde para não criar polêmica, mas, por exemplo, uma mulher trans que vai falar em algum lugar e a pessoa fica falando, ele fez não sei o quê. O que esse homem está fazendo aqui vestido de mulher? Então, é um preconceito que parece bobagem, né? Parece que pra gente, ai, tanto faz, a pessoa nasceu homem, ela sabe que ela ainda tem pênis, ela vai ser confundida. Não, isso faz tem uma força tão grande para a saúde mental das pessoas. Se vocês vissem os relatos deles, né, o quanto isso machuca, o quanto saber que para ele foi tão difícil sair daquele mundo que existia, ou para ela, dependendo da pessoa, e ainda as outras pessoas querendo falar, seu lugar não é esse, essa sociedade não te acolhe, teu lugar não é aqui. Isso é muito pesado. Violência física na rua, né? Mulheres trans que nunca conseguiram estudar por conta do preconceito, às vezes, né, muitas vezes vão parar na prostituição, são vítimas de violência e são pessoas incríveis, sabe? Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu dizia, com a diversidade, né? Eu dizia para o meu marido que eu ia até o centro para conhecer as mulheres trans que trabalhavam na prostituição. Ele super preocupado. Olha, você tem que ir segura, porque você pode ser esfaqueada, porque... Eu fui para lá horrorizada. Gente, elas são minhas amigas hoje, sabe? São pessoas que não tiveram oportunidade de estudar e de trabalhar só, mas têm um coração de ouro, trabalham como todo mundo. Aliás, uma profissão bem mais difícil do que a nossa, diga-se de passagem, né? Mas, assim, nada do que elas fazem é assustador, né? É a maneira com que elas conseguem pagar o aluguel. Então, se ninguém acolher, é isso que vai acontecer com os filhos da gente. Né? Não é uma opção, né? É uma falta de opção e de oportunidade. Falta políticas públicas, na sua opinião? Faltam. Municipais, estaduais, federais, sabe? Por quê? Porque é um tema que ninguém quer se debruçar. É um tema que não dá voto, né? Então, a gente tem acompanhado aí essa discussão do PL, né, para acabar com o casamento homoafetivo. Por que que até hoje não existe uma lei federal exclusiva para a comunidade LGBT? Porque aquele que discute vai perder eleitor, né? E também não representa, né? Não. A gente Isso não é mais tem sério representatividade. ainda, né? Hoje a gente tem a Erika Hilton, né? Vocês já viram os discursos delas, os debates, mas é tão profundo, é uma coisa assim de você ver por que que eu não posso dar voz a uma pessoa que nasceu de uma maneira diferente da minha, mas assim, tem que ser igual a mim para me representar? Não, o que aquela mulher fala, eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, é uma luta, sabe? A gente, quando fala, por exemplo, tô emendando aqui, mas você eu tô só aprendendo aqui. A gente, quando fala em diversidade, eu me remeto muito à questão do racismo. E um dos casos que houve, assim, de preconceito brabo, assim, eu ouvi uma jornalista dizer o seguinte: vá se informar, vá estudar, vá ler sobre... Qual é o caminho que você indicaria para a gente conhecer um pouco mais, né? Saber mais desse colega, desse amigo, desse parente que tem essa orientação sexual?
Olha, o que eu acho que funciona demais é você conviver com as pessoas, sabe? Porque a gente tem muita imaginação, assim, né? O que é uma mulher trans? Aquela lésbica que é toda masculinizada, será que ela vai dar em cima de mim? Aquele menino gay que é muito afeminado. Nossa, se tiver perto do meu marido, vai dar em cima dele. A gente cria coisa na cabeça da gente que, ainda que ninguém tenha falado, a sociedade da gente é machista, é uma sociedade que a gente pensa dessa maneira. Quando você começa a conviver com eles, primeiro que é maravilhoso, né? Eu digo sempre, se você quer ser bem atendida, seja atendido por alguém do LGBT, em loja, É em verdade. consultório, em qualquer lugar, porque a sensibilidade deles é muito diferente. Sim. A amizade, o companheirismo, sabe? Se eu estiver precisando de alguma coisa e ligar para qualquer um deles, eles vão fazer qualquer coisa por mim. Eles têm um caminho de acolhimento muito diferente, que é realmente como as pessoas negras, né, as pessoas pretas. Então, se você conviver, se você estiver numa mesa com vários LGBTs, você se inclui e você percebe que não faz diferença nenhuma. A minha filha, quando ela disse que ela ia se casar, eu pensava, ai meu Deus do céu, como é que vai ser daqui para frente, né? Quando eu visito as duas, elas me levam em bares, com colegas. Gente, é um pessoal divertido. Outro dia elas me levaram, elas moram fora, e nós fomos a São Francisco, elas me levaram num lugar para jogar. Era bingo drag. Então, assim, quem fazia o bingo era uma mulher fantasiada, né? Era um homem fantasiado de mulher, uma drag queen, né? Que fazia o bingo. Então era tudo muito rápido e cada um que errava tinha que sair correndo no meio das pessoas, todo mundo jogando papelzinho. Assim, é diversão e ninguém dá em cima de ninguém, ninguém está preocupado se você é hétero, se você é homo, se você... Vamos combinar uma coisa? A gente, mulher, a gente sofre tanto assédio. A gente sai Exatamente. na rua, a gente Exato. sofre. E assim, você não precisa estar de roupa Não. assim, assado. Você Não. sai, você já toma, né? Bordoada. Total. Então, assim, não faz sentido. Não. Esse medo, né? É. A minha filha fala, ambiente seguro, mãe. Eu acho, É totalmente. um ambiente seguro. Então, se nós mulheres formos esse daí que eu fui, que era um barzinho e tal, que tinham várias lésbicas. Ninguém mexeu com ninguém. Os homens, obviamente, que não iam dar em cima das mulheres. Então, assim, mas nem entre eles, sabe? Cada um na sua. E a mulher se sente realmente segura. Você anda, brinca, tá É tudo um ambiente bem. de muito respeito, né? E eu quero fazer um depoimento, quero dar um depoimento aqui. Eu tenho um amicíssimo meu que é gay e tô conhecendo um outro que agora é meu companheiro de trabalho também. Já tô me afeiçoando a ele, mas por que isso acontece? Eles são excelentes confidentes. São. Para nós mulheres, parece que eles entendem o que a gente está sentindo. Uhum. De uma maneira, assim, que talvez uma amiga não vai conseguir entender. Porque nós, mulheres, nos julgamos a todo momento. A gente também vem nesse contexto de que é uma briga, né? É uma luta. Foi o que a gente aprendeu, né? Mas basta ver a Mônica Martelli com o Paulo Gustavo. Exatamente. Gente, era uma cumplicidade que não era só no filme, né? Você vê a amizade deles, ela até hoje fala dele, ela começa a chorar. Então, era mesmo o confidente, o amigo para viajar, aquele cara que se tivesse que dormir na cama, né? No filme ela aparece com ele lá, vendo as coisas que compraram em Nova York e tal. É divertido, sabe? Eles são excelentes companheiros para sair também, inclusive. Com certeza. Porque você se diverte muito. Maravilhoso. Muito, demais. Bom, com relação ao casamento afetivo, como é que você imagina que vai caminhar essa PL que está aí em discussão? Então, ela já foi aprovada em algumas comissões, né? Mas a gente imagina, né? A gente que também é da área do direito e que tem estudado muito a respeito, né? É um PL que está deixando todo mundo de cabelo em pé. A gente tem discutido muito que, embora tenha passado em algumas comissões, quando chegar na de Justiça e Cidadania, vai ser verificada a inconstitucionalidade e ali não passe. Então, já seria um avanço.
A partir daí, se passar, é que vai para votação. E aí, O bicho vai pegar. aí é uma coisa que ninguém queria ver um retrocesso desse, né? Bom, como vocês perceberam, o assunto é tão interessante e tão importante que nós vamos dividir, como já fizemos aqui, vamos dividir em 2 episódios, tá? Esse aqui tá terminando, mas eu espero de coração que vocês continuem nos acompanhando, porque a gente vai continuar com a Kelly aqui, porque, olha, tem muita coisa para falar, certo? A gente precisa muito falar sobre esse tema. Para começar, a gente precisa falar. Então, não sai daí, a gente volta no outro episódio ainda sobre esse tema. Beijo, tchau.